Mais uma rubrica Mais Vale Prevenir, com a assinatura da Beira Serra. Praxis, hoje temos mais gente. Está o estúdio melhor composto, não é? É verdade, hoje temos aqui casa cheia, como se costuma dizer. Temos connosco o Dr. Hugo, temos connosco o Daniel, o psicólogo da Beira Serra, e temos também a nossa estagiária de psicologia que está connosco na Beira Serra, que é a Rita Rosa. Rita Rosa. Muito bem. A todos, bom dia, Soutor, mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza em ter acedido ao nosso convite. Vamos, então, Praxis, à primeira questão para colocar ao Dr. Vítor. Sim, havia uma coisa que ficou um bocadinho no ar na última emissão e que foi, será que nós temos que questionar alguns neurocientistas, principalmente, que estão a fazer alguns estudos e que se mostram preocupados porque acham que, pela primeira vez, em termos de QI, os jovens hoje em dia estão a regredir, o que a priori seria a primeira vez na história da humanidade. Normalmente nós evoluímos, aqui eles consideram que não. Se calhar é exagerado, acha que é, Dr. Vitor? Depende. Olha, eu estive aqui antes, e olá novamente, e obrigado novamente por me convidarem. Eu estive aqui antes a falar com o Dr. Daniel e, de facto, há uma perspectiva engraçada que se está o que ia reduzir ou a regredir, ou quer dizer que se calhar a evolução é para trás, não é? É negativa. É isso, se calhar nós estamos aqui a fazer alguma coisa mal e como máquinas perfeitas que somos, o nosso organismo já se apercebeu do erro e está a voltar atrás. E pronto, tentativa e erro, acho que tudo bem, quem sou eu para questionar a evolução, mas nesta perspectiva de que provavelmente nos estamos a concentrar em muita coisa e não no essencial, e portanto o que nós sabemos também mostra a capacidade de um indivíduo se adaptar ao meio, de pensar de várias formas, ter uma nova perspectiva. Se calhar isso tudo está-se a tornar desnecessário. Se calhar devemos voltar, como se diz, às raízes e pensar mais simples, e vamos dizer assim, não é preciso ser nenhum gênio para perceber que começar por consumir algo que, à partida, as pessoas com mais experiência ou que vieram antes de nós nos dizem que não é bom, não nos leva a bom caminho, se calhar esse é mesmo o que nós devemos fazer. Daniel, qual é a pergunta que quer formular ao autor depois de ouvir? Desta questão, que eu acho que é muito interessante e é importante nós usarmos aqui, não é perder, é usarmos aqui um bocadinho do nosso tempo a fazer uma reflexão sobre esta questão. Como estávamos há pouco, a questão se há uma regressão ou não do quociente de inteligência, se calhar nem é o central. O central será se há diminuição de capacidades efetivas. Nós já fomos ao longo de vários programas falando aqui, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da visão, o facto de os jovens não olharem o horizonte, e isso compromete de alguma forma a visão dos jovens. O facto deles não estarem na rua, e voltando aqui ao central do que tem sido as últimas rúbricas, deles não estarem na rua, não fazerem desporto, não interagirem uns com os outros, tudo isso compromete, não só psicologicamente, mas também fisicamente, porque se nós estamos sempre sentados numa secretária, nós estamos a perder a capacidade de ter fisicamente as competências, porque também são competências que nós temos físicas, estamos a perder a capacidade de interagir com os outros e num contexto social, estamos a perder uma série de capacidades, e eu acho que isto é algo central na questão do uso das tecnologias. E daí também a importância. Não tem só a ver com o risco, não é apenas os jovens tornarem-se dependentes, o risco não é apenas eles estarem a perder o tempo de estudo a utilizar a tecnologia, é também esta falta de treino que eles têm em determinadas áreas. E não sei até que ponto nós não estamos a comprometer estes jovens no futuro terem menores competências. Podem ser intelectuais, pode ser a questão do quociente de inteligência, ou pode ser algo mais vasto, porque uma série de competências que, não sei se o Dr. Vítor Gustavo está de acordo comigo, mas que são postas realmente em causa, porque o sair, subir a uma árvore, o cair, até o próprio cair, Exatamente. é uma aprendizagem
extremamente importante Falávamos na nossa nisso aqui vida, no- porque no nós nosso não programa. queremos que os nossos filhos caiam, mas a verdade é que quando eles caem e não se magoam, pronto, ou não se magoam em excesso, eles cada vez que caem também aprenderam a cair. E isso faz parte de uma série de competências que nós perdemos quando estamos a utilizar apenas um computador, estamos a utilizar apenas um ecrã. Então, mais do que esta questão da inteligência, que se há uma perda ou não, acho que devemos olhar para isso, é interessante também fazermos esta análise, mas todas estas competências que são transversais ou que outras gerações tiveram a possibilidade de desenvolver de forma mais profunda, porque não é preciso recuar assim tantos anos para os miúdos andarem sempre na rua, para subirem às árvores, para chegarem a casa todos sujos, e isso está-se a perder. E há que não esquecer que tudo isso é muito importante para muitas das nossas competências. Eu já dei essa imagem aqui 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, mas não resisto na sequência daquilo que o Daniel estava a dizer. É que antigamente, e é já do meu tempo, as mães e os pais chamavam-nos para as refeições, porque a malta andava sempre a jogar a bola, andava sempre na rua. Hoje expulsam-nos de casa para irem para a rua. É verdade. Certo? É verdade. Ao contrário, não é? Não é? Agora é, por favor, sai de casa. Quase, Não é? favor. Não é? Locais, antigamente, a malta já sabia como é que era a terceira chamada. Pronto, Porque à primeira não é? ninguém ia, e era mais um bocadinho. Sabia que depois da segunda ou terceira chamada, depois passava outro campeoto e a coisa podia correr mal. Exatamente. E voltava-se a casa. O Hoje em dia, limite. muitos pais têm exatamente o problema oposto, não é? que é, Não é? também, fruto dos tempos, também se calhar não há tantas ofertas. O que tem a dizer sobre isto, doutor? Pois, Está de acordo ou não? Eu estou totalmente de acordo e acho que é mesmo muito pertinente e interessante estar a mencionar isso, doutor Daniel, até porque eu, quando passei na Psiquiatria da Infância e Adolescência da Covilhã, ensinaram-me a regra de que os miúdos aprendem a brincar e que, como o professor Carlos Neto diz, brincar é uma coisa séria, não é? Assim, de facto é mesmo isto, não é só a parte cognitiva, vamos dizer cognitiva de pensamentos, mas também a parte da motricidade. Nós temos que nos associar a sensações físicas. Portanto, nós, quando falamos, até vamos pegar um exemplo muito clássico da ansiedade, quando nós falamos de ansiedade cognitiva, pensamentos acelerados, receios, medos, nós também temos a ansiedade física, tremores, palpitações. Então nós temos que ensinar às pessoas que tremores e palpitações e frequência cardíacas altas e a tensão arterial alta, às vezes é normal, por exemplo, quando estamos a correr. E que o mundo não vai acabar por causa disso. E então isto aprende-se com o corpo. Então, se nós privamos a pessoa com esta extensão, que é a tecnologia, a extensão do ser da pessoa, do corpo, do contacto do corpo com o meio, então se calhar somos nós a extensão é da tecnologia, porque ela está-nos a privar a nós exatamente isto, de ganhar capacidade em interiorizar este tipo de informações, portanto, de informações, o tato, a textura das coisas, como é que e como é que eu sinto isto nos meus ossos, e também para mostrar portanto, que as coisas não são constantes. Se nós não aprendêssemos a cair e não soubéssemos como é que é mais duro e como é que é mais mole, e não soubéssemos esta escala de cinzentos que configura tudo na vida, portanto, em termos de emoções, seria mais difícil de lidar quando as coisas são preto e nós estamos habituados ao branco, ou quando são branco e nós estamos habituados ao preto. Portanto, a ideia é um pouco esta, não podemos privar uma parte que é nossa à conta de um ecrã. O Dr. Vitor, agora estou-me a lembrar também que o professor Carlos Neto diz muitas vezes que nós estamos a criar totós motores. Aposto. E que ele está muito preocupado em dizer quando está com miúdos a brincar e que ao fim de 10 minutos dizem que estão cansados. Pois. Ele diz que é muito grave em termos de desenvolvimento, não só físico como uma função, não é? Quando nós avaliamos as próprias capacidades cognitivas de alguém, nós avaliamos mais do que apenas a atenção, a memória, avaliamos outras coisas. Isto estará ligado também à superproteção de alguns pais e encarregados da educação? Acha que... Sim, eu pelo menos digo isto não como vá à clínica agora, mas sempre ouvi dizer que há aquelas pessoas que dizem vamos proteger o nosso filho de não ir para a lama, depois pode apanhar uma constipação, mas depois como clínico digo não, expor só antigênio é melhor, para depois criar um anticorpo e está mais pronto, mas enfim, para vos poupar da teoria, se calhar alguns papéis protetores a mais, sim, podem trazer algo de mal. Também não é ser permissivo a mais, é ser autoritativo, não é? Acho que é assim o termo correto de um meio termo entre
mas nunca privar isto que antigamente era importante, sair à rua, portanto, Era brincar. Cair, esfolar os Só brincar. joelhos. Essa privação é... Não é? O Dr. Carlos já disse uma coisa muito interessante, além de eu constatar esta falta de energia dos jovens, porque antigamente o difícil era que eles estivessem quietos, era e hoje parar. em dia acontece o oposto. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que é quando se colocam jovens, miúdos, uns com os outros, e lhes dizemos simplesmente, agora brinquem. Não sabem brincar. E eles perguntam, aqui. Aqui, exatamente. E antigamente, quando nós dizíamos a um grupo de miúdos, vão brincar, eles não nos perguntavam aqui. Eles simplesmente arranjavam e faziam, brincavam. E criavam, não havendo uma brincadeira, ou não havendo um objeto, não havendo um brinquedo, eles criavam o brinquedo, eles criavam a brincadeira. E isto também é algo que está a ser um bocadinho colocado em causa, porque esta criatividade, esta capacidade de criar, nós uma criança quando está a pegar num pau e dizer que é uma pistola, ele está a criar na sua imaginação. Na sua imaginação, ele está a transformar o mundo. E exatamente. a capacidade criativa passa muito por isto. E se calhar, como geração, os portugueses que sempre foram conhecidos como sendo um bocadinho desenrascados, aventureiros também mesmo, muito disto, desta capacidade de nós não temos a ferramenta, não temos o brinquedo, então inventamos, nós criamos. E é curioso esta falta de noção. Então, mas agora, uma coisa, nós damos um telemóvel ao miúdo e ele sabe a que é que vai brincar, porque sabe o que é que vai fazer. Mas quando lhes dizemos, vão brincar, eles não sabem. Perguntam-nos aqui, porque não sabem o que fazer com aquele tempo e o que fazer com aqueles amigos. E eu acho que isso é também uma outra reflexão e que também tem a ver com estas capacidades que temos estado aqui a falar. Porque por trás disto, uma coisa tão inocente como eles não sabem a que brincar, está esta capacidade de criação, esta capacidade de sermos criativos. Qual é a última mensagem que faça este contexto? Uma última palavra. Portanto, resumindo tudo, eu acho que é mesmo esta questão de não nos privarmos de coisas que são sérias. Portanto, brincar é uma coisa que é muito importante. Algumas coisas não devemos brincar de todo, portanto, nós repousamos nos ombros das pessoas que nos antecedem, devemos respeitar, mesmo que estejamos a passar uma altura menos boa do nosso desenvolvimento, em que estamos mais à procura da nossa autonomia, isto a falar mais para os jovens, devemos ouvir os conselhos e devemos levá-los com seriedade, com a máxima seriedade possível, mas depois também ter esta noção que há uma parte importante que não era porque se fazia antigamente que devemos deixar de fazer, que, como estava a dizer, se uma pessoa não sabe que é capaz de brincar ao pecoxinho ou à macaca, é porque nunca se pôs numa situação para tal e depois não tem essa espontaneidade e não tem essa capacidade, e é uma coisa que, como ser humano e como pessoa, privar-nos de uma atividade em que seja espontânea, alegre com os nossos amigos e que envolva muito mais do que palavras, mas envolve assim a terra, as árvores, a relva, o vento, os pais, no fundo, acho que é mais gratificante e acho que é isso que nós devemos procurar. Brincar é uma coisa muito séria, não é? Foi muito gratificante ter-me cá. Muito obrigado. Obrigado. Continuação de bom trabalho. Daniel, Praxis, Rita, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.